Olá, meninos, boa tarde. Hoje, dia 14 de abril de 2021. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Felipe e Letícia, espero que estejam bem. Peço que Deus possa nos abençoar em mais uma tarde, tá bom? Abençoe você aí na sua casa. E a nossa aula, nesse primeiro momento, a gente vai começar com história, tá bom? Então, você pegar o seu livro, volume 2, para a gente começar com história. E em história hoje a gente vai ver a cidade e seus espaços. Então, na página 2 de história, vamos começar a fazer a leitura, tá bom? Tia vai lendo daqui e vocês acompanhando o Tiara em casa. A cidade e seus espaços. Lê esses trechos de uma letra de música. Então, aqui Tia vai dar uma lida agora, junto com vocês, trechos de uma música, da letra de uma música, tá certo? A cidade ideal. Cachorro, a cidade ideal de um cachorro. Tem um poste por metro quadrado, não tem carro, não corro, não morro. E também nunca fico apertado. Deve ter alamedas verdes, a cidade dos meus amores. Ah, quem dera os moradores e o prefeito e os varredores fossem somente crianças. Então, um trecho de uma música de uma cidade ideal, tá certo? Então, aqui, quem fez esse trecho aqui está imaginando uma cidade ideal para ele, tá bom? Nessa mesma página, temos aqui 3 questões. Nós vamos, sim, responder em sala, tá certo? Então, a tia vai voltar para cá depois, a gente vai para a página 3, dar uma lida aqui na organização das cidades. Cada pessoa tem uma ideia da cidade em que gostaria de morar. Há pessoas que gostam de morar em cidades pequenas, outros gostam de morar em cidades grandes. Lembra que a gente falou isso com relação à zona rural e à zona urbana, né? Na zona rural vai ter muitas cidades pequenas. Também há pessoas que gostam de morar no litoral. Cada cidade tem características próprias, como é possível observar nas imagens ao lado. Então, vocês vão observar aqui nas imagens ao lado que cada cidade vai ter sua característica própria, né? Algumas cidades com mais natureza, com mais prédios, algumas cidades maiores, algumas cidades menores. As pessoas querem morar em uma cidade que atenda a algumas necessidades importantes. Por exemplo, de saúde, educação, segurança, transporte público, lazer e outras, proporcionando, assim, o bem-estar aos seus habitantes. A gente tinha estudado antes, né, falando sobre os imigrantes que saem de uma cidade, que no caso é a cidade de São Paulo, que acolhe muitas pessoas por questões de emprego. Então, muitas pessoas vão para cidades maiores pela questão de emprego, questão de educação, né, de saúde, porque tem hospitais mais próximos. Então, nesse trecho aqui está falando com relação a isso. Para atender às necessidades, Tia acabou de ler esse daqui, vamos ler esse outro trecho aqui. Há também os espaços privados, que são prioridade de uma única pessoa ou de um grupo de pessoas ou moradias. Supermercados, lojas, comerciais, escritórios são exemplos nesses espaços aqui. Então, né, nas cidades que a gente mora, né, existem cidades grandes. Em Campina Grande temos indústrias, temos escritórios, temos comércios, temos lojas. Cidades pequenas, né? Temos exemplos de cidades pequenas como Queimadas, temos Esperança, temos várias cidades, entendeu? Que tá no estado da Paraíba, né? Que com certeza os pais de vocês conhecem, que não tem esse número de lojas, de mercados tão próximo como a gente tem, tá certo? Então, isso aqui foi a página 3. Indo para a página 4, espaços urbanos. Temos aí, vocês vão dar uma lida nesses espaços urbanos, tá certo? Tia não vai poder ler com vocês para não estender tanto, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Então, dê uma lida aí nesses espaços. Tem os retângulozinhos explicando, lê as informações desta representação de uma cidade, de alguns de seus espaços. Então, vocês vão dar uma lida em cada retângulo, em cada quadrado aqui, mostrando alguns espaços de cada cidade. Isso é na página 4 e 5 de História. Então, passando a página, estamos na página 6 de História. Na página 6, a importância dos espaços das cidades. Você conheceu alguns exemplos de espaços que formam as cidades. Mas existem muitos outros, como as bibliotecas, os teatros e cinemas. Então,
na nossa cidade, em Campina Grande, temos biblioteca, temos teatro e temos cinemas também. Cada espaço público ou privado é importante para a vida das pessoas nas cidades. E nesses espaços que nós convivemos, nós estudamos, nós descansamos, nós trabalhamos, nos divertimos, né? Cada um no seu espaço, não é verdade? Na escola você vai se divertir. Pronto, meninos, voltando aqui, a gente estava na página 6, a importância dos espaços das cidades. A Titinha já lido para vocês, você conhece alguns exemplos de espaços que formam as cidades. Mas existem muitos outros, como biblioteca, teatro e os cinemas, que temos na nossa cidade também, e etc. Então, você vai dar uma lida aqui nessa página 6. Temos aqui, na maior parte das vezes, as ruas são utilizadas para a circulação de pessoas e veículos. Não é isso? Na imagem foram retratadas pessoas atravessando a rua Xavier Toledo, no centro de São Paulo. Então, temos aí uma imagem, como vocês estão vendo, as pessoas passando na faixa de pedestre de São Paulo. São Paulo, que é uma grande cidade, como vocês já sabem, uma das maiores. Nas cidades há ruas onde são organizadas feiras de frutas e legumes em determinados dias da semana. Nessa imagem, como vocês estão vendo aí na imagem da página 6, nessa imagem, estamos vendo aí bancos de feira livres na rua Oscar Freire, em São Paulo também. Temos aqui também em Campina Grande, lá na feira, não é isso? Temos aqui a outra imagem também, vocês podem estar fazendo a leitura aí, Letícia, que é essas pessoas aí que estão andando de bicicleta, né? No caso, tem aqueles eventos de pessoas fazendo, né? Grandes eventos andando de bicicleta. Também existem cidades em que ruas são fechadas para veículos. Aqui está mostrando veículos, no caso, bicicleta, tá bom? Então, vocês terminam de ler essa página 6 aí. E também na página 7, a importância dos parques. Então, vocês vão ler aí, grande parte das áreas verdes urbanas estão nos parques. Muitos deles são unidades de conservação ambiental. Então, vocês vão terminar de ler essa parte aí que fala da importância dos parques ambientais. Nesses parques ambientais, tem muito a natureza, tá certo? Que é muito importante. Aqui embaixo, as praças são importantes, espaços de convivência desde as antiguidades. Em Atenas, na Grécia Antiga, as pessoas costumavam se reunir em praças públicas para conversar e discutir os problemas da cidade. Diferente do que a gente vive hoje, não é isso? Essas praças chamadas de ágora eram espaços onde os cidadãos podiam se manifestar, dar suas opiniões. Então, era diferente quando as pessoas iam se reunir para conversar, tá certo? Vocês estão vendo aí que, no caso, está retratando a antiguidade bem lá atrás, nessa página 7. Então, a página 8 será a atividade de casa de vocês. A página 8 de história será a atividade de casa para vocês responderem 4 questões com relação a essas páginas que a gente vai estar fazendo a leitura. A nossa atividade de classe, de sala, será na página 2. Lembra que a tinha falado? Você vai voltar para a página 2. E na página 2 tem o quê? Converse com seus colegas e professor sobre as questões. Primeira questão, o que é uma cidade ideal? Segunda questão, como é a cidade ideal do cachorro? E como é a cidade ideal? E como é a sua cidade ideal? Terceira questão, como seria uma cidade em que todos os moradores fossem crianças? Vocês vão responder em sala, primeira, segunda e terceira questão, tá certo? Da página 2. E para casa na página 8. Essa foi a nossa aula de história de hoje, tá bom? Vocês, qualquer dúvida, vocês falem com o tia no WhatsApp, da página. Mas tia já tá falando aqui a página no vídeo. Assistam o vídeo que vocês vão saber a página da atividade, tá certo? No nosso segundo momento, né? Vocês vão dar uma respirada, vão lanchar, tá bom? Depois do lanche, a gente vai ter a nossa aula de literatura, como toda quarta-feira, história e literatura. E literatura, vocês vão pegar o caderno de português, tá certo? No caderno de vocês de português, a gente vai fazer o quê? Vai fazer produção textual, como todas as quartas, tá bom? A tia vai mandar a foto que tá aqui no celular dela da como vai ser essa produção textual, para vocês fazer o enunciado no caderno de vocês. E vai dar uma lida aqui, tá no celular de tia,
o que tia vai mandar para vocês. Vocês vão fazer o quê? Vai ser uma produção textual com relação ao camelo. Ana, Bi e João são amigos e gostam muito de passear. Eles resolveram passear juntos no centro da cidade. Chegando lá, viram um camelo. Então, vocês vão continuar essa história. Viram o camelo e vocês vão dar, sequência a essa história e produzir o textinho de vocês. O texto, como no espaço aqui, 10 linhas, tá certo? No mínimo 10 linhas. Tendo cuidado com a pontuação, tendo cuidado com letra maiúscula ou minúscula, tá certo? Tendo cuidado quando você for começar um parágrafo, quando você finalizar. Então, nesse segundo momento, nossa produção textual de literatura, tá certo? Com atenção, concentração, não faça muito rápido. Pode fazer, com calma, para que você não erre a questão da pontuação na escrita, tá bom? E peço que vocês, quando terminarem de fazer a produção textual, mandem a foto para a tia visível. Ou até a gente pode fazer uma chamada de vídeo para a gente fazer a correção dessa produção textual, tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje, dessa quarta-feira, dia 14 de abril. História no primeiro momento, no segundo momento, literatura, produção textual, tá bom? Então, fiquem com Deus, até amanhã, boa aula e qualquer coisa que precisar, é só estar falando comigo.